Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do projeto Cabeça na Nuvem. Esta é uma aula teórica sobre RDS. Na aula anterior, falamos conceitos de bancos de dados de formas mais genérica, conceitos mais básicos de banco de dados. Nessa aula, vamos nos aprofundar um pouco mais sobre o teórico de RDS e como ele funciona na AWS. E assim, poderemos passar para a nossa primeira aula prática de bancos de dados na nuvem. RDS significa Relational Database Service, ou Serviço de Bancos de Dados Relacionais, que são administrados pela famosa linguagem SQL. E o RDS hoje permite que a gente use ele de forma integrada utilizando Postgre, MySQL, MariaDB, Oracle, MySQL Service ou Aurora, que é um banco de dados, um serviço proprietário da AWS. Entre as inúmeras vantagens de utilizar o RDS, gostaria de mencionar 3. Ele é totalmente gerenciado pela AWS, que eu vou falar o que a AWS gerencia para a gente nos próximos slides. Ele provisiona instâncias em alguns minutos e a gente pode escalar ele de forma vertical em apenas alguns cliques do nosso mouse. Como já mencionei, o RDS é um serviço gerenciado. O que é um Managed Service? Eu tenho vários features ou várias capacidades que são gerenciadas pela AWS, como os patches de sistema operacional, fazer backups e restore contínuos, monitoramento com dashboards, parametrizar read réplicas. Essa feature de read réplicas para quando eu tenho uma aplicação que não faz tantas escritas, mas tem um alto número ou consumo de reads ou leituras no banco de dados. Ou seja, eu criei outras instâncias do banco de dados que os dados são replicados em tempo real com o streaming e a minha aplicação pode passar a ler dessas read réplicas sem prejudicar a minha instância master, aonde eu faço as minhas escritas. Posso habilitar a função de multi-AZ para disaster recovery. A manutenção do Windows e upgrade é toda gerenciada pela AWS, não temos nenhuma preocupação com isso. E toda capacidade de escala, sendo ela vertical ou horizontal. Nossa única desvantagem é não poder utilizar o SSH em nossas instâncias, ou seja, não conseguimos acessar internamente as máquinas que estão instaladas no banco de dados. Mas, como a AWS gerencia todas essas features para a gente, eu não vejo nenhuma necessidade. A única forma que temos de fazer SSH em uma instância de banco de dados é se subirmos uma máquina por conta, EC2 ou um parque de máquinas, e nós mesmos fazermos toda a instalação, manutenção e gestão, tanto das instâncias quanto do banco de dados. Isso é totalmente possível, porém não vejo vantagens em fazer esse tipo de arquitetura ou direcionamento. Neste slide estamos comparando o que seria ter um banco de dados on-premise, ou seja, na nossa empresa ou mesmo na nossa casa, com fazer o deploy em uma instância EC2. No modelo on-premise, tudo é nossa responsabilidade, desde a energia, internet, cabeamento, os racks, todos os servidores, as compras deles, fazer instalação de sistema operacional, atualizar o sistema operacional, até toda a parte de alta disponibilidade, todos os backups e manutenção do banco de dados. Já no modelo IaaS, que seria instalar num EC2, a máquina EC2 já vem com o sistema operacional instalado, toda a parte de manutenção de servidores, racks, energia, internet e disponibilidade já é
responsabilidade da AWS. Porém, atualizar o sistema operacional, fazer todos os patches de atualização e instalação, assim como os testes, todos os backups é nossa responsabilidade e temos que configurar isso. Toda a escalabilidade ou alta disponibilidade utilizando o auto-scaling ou mesmo um load balance é totalmente nossa responsabilidade de configurar e fazer a manutenção. Já no modelo RDS, que é a proposta da aula de hoje, temos todas essas features administradas pela AWS. Uma grande vantagem, não? Nossa única preocupação é com o app ou com a nossa aplicação. Todos os demais itens são de fácil configuração e responsabilidades da AWS. Da perspectiva de arquitetura de solução, temos em geral um Elastic Load Balance na frente das nossas instâncias, disponibilizando um ponto único de entrada para a nossa aplicação distribuída, que irá acessar o nosso banco de dados RDS. Um tema muito importante para a prova de certificação é saber um pouco mais sobre o Amazon Aurora, que é uma tecnologia proprietária da AWS, ou seja, não é open source. O Amazon Aurora ele suporta tanto PostgreSQL quanto o MySQL. Além disso, ele é otimizado para cloud. Utilizando em conjunto com MySQL, a AWS alega que ele fica 5 vezes mais performático do que um RDS padrão. E, utilizando Postgre, a AWS alega que ele fica 3 vezes mais performático do que utilizar o Postgre no RDS padrão e não no Aurora. O storage do Aurora cresce de forma vertical, porém não precisamos nos preocupar com esse crescimento do servidor, pois ele cresce de forma automática em incrementos de 10 GB, chegando até 64 teras. O custo do Aurora gira em torno de 20% a mais que um RDS padrão, porém ele é muito mais eficiente. E, infelizmente, ele não faz parte do Free Tier da AWS. E quais seriam os casos comuns para um banco de dados relacional, o Amazon RDS? Ele vai funcionar muito bem para aplicações que têm dados muito complexos, ou que precise combinar ou fazer joins, agregar dados de diferentes origens ou tabelas. O banco de dados RDS é perfeito para este cenário. Bom, pessoal, é isso que eu tenho para apresentar nessa aula teórica de RDS e vamos partir para a prática, que é a melhor forma, no meu ver, de entendermos melhor cada um desses conceitos apresentados. No mais, não deixem de comentar o que têm achado das aulas, curtir o vídeo e seguir o nosso canal. Obrigado!